Olá, paixões! Que bom retornar às aulas agora com vocês, falando sobre um setor que é tão importante dentro do hotel, que eu acho que é o primeiro que as pessoas têm contato ao chegarem no empreendimento hoteleiro, que é o setor de recepção. O setor de recepção tem que passar todo o entusiasmo, uma atmosfera agradável para quem visita, né? Porque ele tem que ter toda uma harmonia, um clima agradável, a cor, na cor do hotel não ser nada aquela coisa fechada, tem que ter uma harmonia, porque a gente tem que passar sempre o melhor, né? A primeira imagem do que o hóspede vê é do recepcionista, então é o primeiro contato que ele tem com alguém da terra, aquela relação que a gente tem entre visitantes e visitados. Então, uma das atividades do recepcionista, entre várias, é fazer o check-in, o check-out, a abertura de contas, atender as reclamações. A gente atender as reclamações, a gente sempre tem que olhar olho no olho do cliente, mostrar que ele está com a razão, mesmo que muitas das vezes ele esteja errado, mas se mostre interessado na causa dele, não deixe passar. Não sei, eu vou fazer de conta, é mastigar um chiclete, sim, não, nada disso, sabe? Tem que olhar olho no olho, tudo bem, eu vou anotar aqui, eu lhe prometo, sempre dê uma data, se possível, né? Isso que faz parte também do gestor que trabalha, do gerente de recepção, dar um prazo para atender as reclamações, não deixar passar. Então, outra coisa que também a gente tem que fazer é na questão da abertura de contas, verificar sempre a questão do consumo e manter informado o hóspede sobre o seu consumo, passando uma lista diária sobre o consumo dele, para ele estar atento, né? Porque muitas vezes, eu gostei de tudo isso, não me lembro, né? E aí toma aquele susto na hora de fazer o check-out, né? Que é o check-out justamente a saída do hóspede. A gente tem que falar na linguagem técnica, hotel, unidade habitacional, que é o quarto, né? Que quando você se fala quarto, é o quarto em si, somente com leito. Lembramos que a gente falou da aula passada, nas tipologias, né? A suíte que acompanha somente o banheiro privativo, né? Um apartamento que possui a antessala. Então a gente tem que falar essas coisas que o vocabulário. Então, o check-in é a entrada do hotel, a abertura de conta da entrada do hotel, do hóspede ao hotel, tá? Então, assim, a gente tem que falar sobre o que aconteceu, anotar tudo que acontece dentro da recepção, no livro de registro, que a gente chama de logbook, que é o livro de registro de tudo que acontece, né? A gente tem que estar atento a todos os procedimentos dentro dos setores que estão acontecendo, como o setor de governança. A gente tem que entrar em contato com o setor de administrativo, o setor de marketing, o setor de alimentos e bebidas. A gente sempre tem que saber os departamentos, onde eles ficam, que eu possa explicar, conhecer bem as unidades habitacionais na minha folga, que é aquela coisa, aquele momento que eu tenho no horário, eu conhecer o que está, os departamentos do hotel qual eu trabalho, conhecer os serviços, se possível, que muitas das vezes eu estou na recepção, acontece de faltar uma camareira e tá chegando o hóspede, eu deixo minha colega lá na recepção, subo para fazer a arrumação da unidade habitacional, eu tenho que fazer isso, também me compete. Não é desvio de função, meu filho, hoje a gente tem que ser profissionais polivalente, saber de tudo. Hoje se destaca é isso. Hoje eu cuido de um pouco daqui, amanhã eu cuido do setor de alimentos e bebidas, depois eu posso cuidar do setor de marketing, depois eu posso cuidar do setor de reservas, e eu entender todos os departamentos, toda a comunicação, aquilo que a gente falou dentro do trabalho de gestão, né? Então, o organograma do trabalho da atividade da recepção começa com o gerente de hospedagem, que é o responsável, aquele que lida com as atividades de todos os colaboradores, que motiva, que planeja, que cria, organiza as atividades, a missão e os valores do empreendimento. Aí vem o chefe de recepção, né, que é o gerente de trabalho, que supervisiona os trabalhos dos recepcionistas, dos manobristas, dos mensageiros, do capitão porteiro, e coordena todos os serviços prestados aos clientes VIPs, que todo hotel geralmente tem aqueles clientes VIP que ali se hospedam.
O recepcionista, que é o subordinado do chefe de recepção, que faz o check-in, check-out, abertura de conta, entra em contato com o setor de governança, né? Presta constantes atendimentos aos hóspedes durante a sua permanência e faz bloqueio de apartamento, muitas das vezes até mudança de apartamento, porque de uma unidade habitacional para outra, porque a pessoa não gosta do leito, não tá legal, o ar-condicionado não tá gelando, então a gente tem que ter esse cuidado também para fazer. Então, conhecer bem o apartamento. O concierge, que é o subordinado direto do chefe da recepção, é responsável pelas atividades sociais do hotel. Geralmente isso concierge a gente tem nos grandes hotéis, né? Que quando a gente fala grandes hotéis, você sabe, né, que é o grande hotel de 401 a 1.500 unidades habitacionais, né? Então são hotéis de grande porte. Então, assim, por isso que a gente tem esse concierge, não são todos os hotéis que tem, não. Geralmente são nos grandes hotéis. Chefe de reservas é aquele que trabalha com justamente, que é um dos setores mais importantes também, juntamente com os outros demais, que é responsável pelo setor de vendas do hotel. É aquela coisa do andamento, né? Pela venda. Vamos lá, quantos a gente vai atingir hoje? Qual é a nossa meta de vender? Então, a gente tem parcerias, a gente liga para os nossos parceiros, verifica quantos hóspedes vão chegar em determinado período, procura promover o setor de vendas do hotel, tá? E aí tem os atendentes de reservas, que são justamente que auxiliam o chefe de recepção, né, que é presente nos hotéis de médio e grande porte, controlando e executando os procedimentos de vendas. O capitão porteiro é aquele que dá as boas-vindas, que fica na frente do hotel. Geralmente nos grandes hotéis tem capitão porteiro, né? Faz a abertura das portas dos carros, retira as malas e entrega para quem? O mensageiro, o mensageiro que recolhe as malas, leva até a recepção, né? Fica aguardando da recepção, leva até as unidades habitacionais, onde faz a apresentação de todos os móveis que tem lá, os eletrônicos, né? Televisão, ar-condicionado, frigobar, como é que funciona, até a questão do cofre, se tiver dentro da unidade habitacional, tá? Aí a gente tem o manobrista, que faz a manobra e estaciona os carros dos clientes. Então, paixões, nesse primeiro momento a gente está falando sobre as atividades do recepcionista, que assim algo primordial para o funcionamento, para atingirmos a missão, a visão e os valores da empresa. Porque tudo começa, eu falo que a recepção é o centro nervoso do hotel. Uma das atividades do recepcionista é entregar a ficha nacional de registro dos hóspedes, que é feito, enviado pela Embratur, né, pela empresa brasileira de turismo. Então a gente entrega essa ficha, onde coloca-se os dados, o hóspede coloca os dados, sua procedência, idade, né, a forma de pagamento. E ali a gente faz todos os registros do hóspede, para justamente a gente tabular o número de hóspedes que visitaram a cidade. É muito interessante saber quantos hóspedes visitaram a cidade naquele determinado período, tá? Outra coisa que a gente deve entender bem, o bom recepcionista, é conhecer tudo que há ao entorno do hotel, inclusive o nome de ruas, saber o que tem, quais são os bancos, quais são a questão das farmácias próximas, que as pessoas procuram muito por farmácia, ter telefone dessas farmácias, a questão também dos templos religiosos. Eu devo conhecer, gente, se possível, saber o horário das missas, né, ou das reuniões, né, que acontecem nesses templos religiosos. Conhecer também a questão dos hospitais, se aquele hóspede ele é particular ou não, quais são os hospitais públicos que tem em torno, quais são os privados mais próximos, para chamar, né, fazer as chamadas de emergência, conhecer as agências de câmbio, né, de aluguel de carro, ver os melhores preços, não é aquela questão de vender, porque geralmente o hotel costuma fazer parceria, e essas parcerias a gente tem um sistema de trocas. Então não vão por isso, vão pelo melhor preço, porque a nossa função é fazer que as expectativas do hóspede sejam atendidas, né? E também outra coisa é a gente também conhecer os restaurantes, conhecer a comida local, sempre indicar, né? Por exemplo, a gastronomia do norte, eles falam do Amazonas, né? Da capital Amazonas, Manaus,
é bem diferenciada. A gente tem no café, a gente tem a questão da pupunha, do tucumã, do sanduíche caboquinho, né? Que a gente come bastante com queijo coalho e tucumã. É uma coisa diferenciada. A questão da farinha de tapioca, do pé de moleque, é diferente, né? De amendoim, da mandioca. Então a gente tem esse costume de bem diferenciado na gastronomia, principalmente com o peixe, conhecer os peixes das regiões, os principais pratos que tem, conhecer os restaurantes regionais, que as pessoas quando chegam na cidade querem conhecer a gastronomia local, então conhecer esses restaurantes, indicar, né? Mas é de um amigo, mas se não for bom, gente, nem indique. A gente tem que oferecer, pensa uma coisa, a gente tem que oferecer o melhor, sabe? Porque a pessoa sai encantada daquele lugar. Outra coisa que a gente vai pegar novamente, que a gente já falou, é a questão das reclamações. Saber atender as reclamações, saber ouvir, né? Nunca interferir a pessoa quando ela estiver falando. Sempre deu aquele ponto para ela que você, juntamente com o chefe da recepção, vocês vão atender as reclamações, não fazer caras de paisagem. Isso não pode, né? Porque a gente tem mania logo, mulher, reger o cabelo. Olhar para o lado, fingir, não, olhem, sabe, sejam profissionais, façam com que a questão do atendimento, do turismo, seja diferenciado. A gente está cheio de profissionais ruins, a gente quer profissionais bons, é por isso que vocês estudam, porque vocês são os melhores, e como melhores vocês têm que aprender a cada dia mais. Então, essas reclamações, elas podem ser da natureza mecânica, problema de ar-condicionado, a questão da água quente, atitude de funcionários que não foi agradável, não fazem parte do padrão. A gente também costuma ouvir, né, anotar serviços, né, quanto à questão dos serviços, e outras coisas, às vezes até besteira, mas que a gente não custa a gente a atender e a saber lidar com essas reclamações. Se possível, vocês, quando se forem chamados para ver alguma ocorrência numa unidade habitacional, nunca vão sozinhos, sempre vão acompanhados de alguém para justamente acompanhá-los e para verificar e ter aquela questão da prova, alguém, uma pessoa que sirva de testemunha, certo? Outra coisa, manutenção de contas. Sempre, toda vez que eu for sair do meu turno, eu tenho que fazer o fechamento das contas. Quantas foram vendas no cartão, quantas em dinheiro, contar, anotar. Possível entregar para os chefes de recepção para ir dar a assinatura, o aval, tudinho, né? Não deixar passar nada, né? E com aquela questão também do lidar com situações especiais, de acidente. Por exemplo, eu estive numa rede de hotéis em São Paulo, o qual eu chego assim toda animada, vou acordar cedo, toda pra pegar aquela coisa, tipo, na época, ir pro Bar da Brahma, aquela coisa, feijoada do Bar da Brahma, dia de sábado, né? Aí toda agoniada, fui a primeira a tomar banho do grupo, né? Sendo que ao tomar o banho, eu tomei legal, tudo. Na hora que eu vou abrir o box, a questão vidros quebra, e quebra todo em cima de mim. Nossa! E aí, o hotel não tinha um gerente, não tinha uma caixa de primeiros socorros, né? E foi muito chato, foi desagradável, que eu estava todo com o dia cheio, agendado para sair, para passear, e eu tive que lidar com essa situação de ir para o hospital. Não foi uma situação agradável. Então, foi uma coisa muito ruim, que atrapalhou a viagem. E aí, depois o gerente enviou a gente para outro empreendimento hoteleiro, né, que ficava próximo. E não foi legal, acabou a viagem, né? E aí, pela falta de prestação, então as pessoas que trabalham no hotel têm que saberem prestar socorro, não ficarem perdidas. Por isso que é interessante todo grande hotel ter cursos de primeiros socorros, para a gente saber atender, o que utilizar. E se a coisa for grave, chamar a questão do SAMU, tá? Chamar a ambulância para vir ocorrer. No caso de falecimento, que já aconteceu de hóspedes falecer dentro do empreendimento hoteleiro, a gente não deve criar alvoroço. Em nenhuma situação, aquela coisa, a gente tem que ser o mais tranquilo possível. Eu falo assim, que eu sou uma pessoa que eu tenho medo de sangue, aquela coisa, mas assim, por estar numa empresa o qual eu estou vestindo o uniforme daquela empresa, eu tenho que vestir a camisa, então eu tenho que ser o mais profissional possível.
Então eu lido com a questão do caso de falecimento, a gente chama a ambulância para certificar que realmente a pessoa entrou em óbito, né? A gente faz essa questão. Caso seja constatado que a pessoa faleceu, eu primeiro ligo para a família, né, informo do acontecimento. Olha, aquela coisa, seu marido faleceu, não entrar, liga, seu marido faleceu. Não é assim, né? A pessoa mais delicada possível. Olá, aconteceu algo aqui com seu fulano de tal, ele não está passando bem, ele está em uma situação, entrou numa situação de ele ruim, a gente já chamou os primeiros socorros, só que não sobreviveu. Aí eu falo todos os procedimentos, né? Uma palavra, uma linguagem simples, né? Aquela coisa agoniada, até porque a pessoa está do outro lado, não sabe o que a gente vai fazer. Se a pessoa não for da cidade, ele vai ter que vir para gerar, a gente vai ter que chamar o IML, né? Para fazer a questão da autópsia. Então a gente tem que ter todo um cuidado. E quanto ao departamento lá da hotelaria, a gente tem que, se possível, em SAMU, toda vez carro de polícia que chegar nesses casos, ou casos de brigas que a gente vai falar daqui a pouco, a gente pede para entrar pelos fundos, pelas laterais, para justamente não apavorar as pessoas que estão na recepção ou estão circulando pelos setores. A gente tem que ser o mais tranquilo possível e a gente não deve passar essa agonia que a gente está acontecendo dentro do setor lá do hotel, para justamente isso venha denegrir a imagem do estabelecimento, se as pessoas não souberem realmente o motivo. Tudo bem? Aí outra coisa é a questão de brigas. Em caso de brigas, às vezes acontece de o marido brigar, a primeira coisa que você tem que vir é intervir, né? Vem intervir, tente separar logo rápido, se não der certo, chame logo a polícia, né? Então a gente tem que fazer que as pessoas, se possível, ir tira ali do corredor, sabe, da frente, da central, leve para o lado, leve para uma sala reservada, mas não pode deixar as pessoas, se não der certo, ligue para a polícia, né? Mesma coisa, entrada pela lateral. Em casos de roubos, né, que é a questão de tiro dos pertences, que é muito comum a gente ver, sumiu meu brinco, sumiu, não é algo muito importante, de grande valor, que eu ganhei da minha mãe, não sei o que. Calma, né? A gente vai sempre acompanhado de alguém, pede para a pessoa procurar, pede para a camareira procurar, a gente já comunica com o setor de governança também. Aí pede para a camareira procurar nas organizações dela, porque às vezes está ali, a pessoa acha que ela deixou em algum lugar e já acha que sumiu, que foi alguém que roubou, e nem foi. Né? Caso seja algo muito valioso e você não encontra, você tem que chamar a polícia. Tá? Então isso é algo que acontece no setor de recepção. Por isso que é muito importante a comunicação do recepcionista com os demais setores, porque as coisas facilitam para o sucesso e a missão da empresa. Tudo bem, paixões? Fico com Deus. Um beijo bem caloroso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida tem no manual de hotelaria, tá? Que ajuda vocês bastante. Então, assim, fiquem bem. A gente está avançando, está tranquilo. Esse assunto é interessante, porque eu vejo não é somente para o profissional que vai trabalhar na hotelaria, mas recepção como um todo, tá? Beijo, eu espero que eu tenha contribuído muito com vocês.